Capítulo 1113. O imponente edifício permanecia quieto no crepúsculo congelado. Não havia nenhum som na área, como se fosse apenas uma pintura a óleo. Depois de passar por tal ambiente, Derek Berg ficou ainda mais tenso do que quando explorou as profundezas da escuridão. Os cabelos de suas costas se arrepiaram. Depois de entrar em um lugar envolto no crepúsculo, toda a equipe de exploração, incluindo o chefe Colin Iliad e a anciã pastora Lovia, não pôde deixar de mostrar sinais de exaustão e parecer desgastado. Era como se tivessem chegado ao fim da vida. E à medida que avançavam, gigantes apodrecidos corriam para fora de diferentes edifícios em número e força crescentes. Com um lado enfraquecido e o outro fortalecido, tornou-se difícil para eles avançarem. Após várias batalhas intensas, a equipe de expedição da Cidade de Prata finalmente rompeu o bloqueio e as barricadas dos monstros e chegou a uma área extremamente tranquila. Não houve nenhum som, e isso só serviu para deixar seus couros cabeludos formigando. Com relação a isso, o caçador de demônios Colin Iliad não teve escolha senão quebrar o silêncio e lembrar a todos: isso significa que realmente entramos na corte do Rei Gigante e estamos prestes a nos aproximar da região central. O nível de perigo só aumentará e não diminuirá. Ao ouvir isso, alguns membros da equipe da expedição começaram a hesitar devido à influência do crepúsculo. Do ponto de vista deles, embora não se atrevessem a ficar no mesmo lugar na maior parte do tempo nos estágios anteriores, com medo de serem cercados pelos gigantes apodrecidos, eles acabaram eliminando todos os monstros em uma pequena área. Eles sentiram que poderiam descansar um pouco e obter muitas características de Beyonder, ingredientes místicos e fórmulas de poções. Pode-se dizer que esta expedição foi muito frutífera, não lhes deixando motivos para continuar se aprofundando. O que deveriam fazer era procurar um edifício adequado e montar um acampamento avançado para fazer os preparativos para uma segunda expedição. Diante de tal sugestão, Colin Iliad não falou muito. Ele apenas enfatizou que o objetivo atual era conhecer ao máximo a situação geral da corte do Rei Gigante, de forma a acumular informações suficientes para as operações subsequentes. Então, ele deixou um dos membros chamada Antiona acalmar aqueles que tinham vontades hesitantes. Como a anciã pastora Lovia também apoiava o chefe, um pequeno número de membros da equipe de expedição rapidamente ajustou sua mentalidade e seguiu silenciosamente o chefe. Depois de um tempo, eles viram uma enorme escadaria de pedra. Era inteiramente branca acinzentada, mas tingida com um brilho amarelo alaranjado. Era linda e silenciosa. Cada degrau da escada era relativamente alto. Se fosse qualquer humano comum, eles definitivamente achariam muito difícil andar. Felizmente, o membro mais baixo da equipe de expedição, a anciã Lovia, tinha quase 1,9 metro de altura e conseguia suportar ventos fortes. A enorme escadaria era tão majestosa que era preciso olhar para cima para ver as muralhas da cidade no topo. Havia muitos sinais de marcas de queimaduras e danos nas paredes, e alguns lugares estavam empalados com flechas tão grossas quanto árvores comuns. As flechas de vários metros de comprimento fizeram com que algumas pedras desmoronassem. No meio da muralha da cidade havia uma porta com dezenas de metros de altura. Sua cor era mais próxima do azul acinzentado e havia pontas douradas embutidas nela. Havia 2 guardas do lado de fora que exalavam uma postura extremamente opressiva simplesmente olhando para eles. Eles tinham de 5 a 6 metros de altura e usavam uma armadura prateada requintada e resistente de corpo inteiro. Um deles segurava uma grande espada, enquanto o outro segurava um grande machado voltado para o chão. Atrás da viseira blindada havia uma bola de luz laranja que parecia um único olho.
Cavaleiro Prateado, o caçador de demônios Colin levantou a mão direita e balançou a espada horizontalmente para parar os membros da equipe de expedição atrás dele. Ele há muito removeu as duas espadas das costas e aplicou diferentes misturas nelas. Cavaleiro Prateado. As pálpebras de Derek Berg se contraíram quando ele sentiu seu coração palpitar. Ele recentemente entrou em contato com informações que apenas os altos escalões da Cidade de Prata conheciam. Ele sabia que a sequência 3 do Caminho do Gigante 1 se chamava Cavaleiro Prateado. Ele também sabia que a Cidade de Prata não tinha a fórmula correta da poção, mas tinha a característica de Beyonder correspondente. O que horrorizou Derek foi que os guardas do núcleo da corte do Rei Gigante eram na verdade dois semideuses da sequência 3. Este era um nível mais alto que a força de combate mais forte da Cidade de Prata. Esta era apenas a área de entrada da corte real. Portanto, era questionável o que encontrariam se aventurassem mais fundo. Após o choque inicial, Derek não pôde deixar de sentir uma sensação de antecipação. Talvez ele pudesse encontrar as fórmulas de poções após a sequência 4 do Caminho do Gigante na corte do Rei Gigante. Dessa forma, o chefe poderia se tornar um cavaleiro prateado e aumentar muito a força da Cidade de Prata. Quando chegasse a hora, eles poderiam explorar a corte do Rei Gigante em um nível mais profundo, encontrar mais fórmulas de poções, caçar mais monstros e obter características de Beyonder de nível ainda mais alto e materiais mágicos. Inconscientemente, Derek olhou em volta e descobriu que as reações dos outros membros da equipe de expedição, como Joshua, Ryan e Antiona, eram basicamente idênticas às dele. Ambos estavam nervosos e com medo, mas também um tanto esperançosos. Neste momento, a anciã pastora Lovia deu 2 passos à frente e ficou ao lado de Colin e Liad. Ela olhou para a porta cinza azulada e para os 2 cavaleiros prateados que estavam em um estado desconhecido, e disse: se houvesse apenas um, então teríamos uma chance de acabar com isso. O que ela realmente quis dizer foi que, agora que havia 2 cavaleiros prateados, mesmo que estivessem dispostos a sofrer pesadas baixas, não conseguiriam eliminar os inimigos. Afinal, mesmo que o chefe pudesse controlar sua forma de criatura mítica e normalmente lutar contra um sequência 3, o ambiente aqui não lhe permitia fazer tentativas semelhantes. A decadência que o crepúsculo trouxe poderia transformar algo que anteriormente poderia ser resistido em algo impossível de suportar. Colin e Liad acenou com a cabeça e olhou para Lovia e Derek Berg antes de observar a área à frente. Pelo que parece, enquanto não chegarmos perto daquela porta, os 2 guardas não nos atacarão. Talvez possamos tentar atrair um dos cavaleiros prateados para acabar com isso? A guerreira chamada Antiona sugeriu após alguma deliberação. Ela tinha longos cabelos ruivos e seus traços faciais não eram considerados requintados. No entanto, quando combinadas, parecia extremamente elegante e bonita. Nesta expedição, sua principal missão era contar com um artefato selado que ela empunhava para tratar os problemas psicológicos de seus companheiros e lutar contra os inimigos do domínio psíquico. Seus pensamentos exatos eram esperar que os membros atraíssem um dos cavaleiros prateados antes de usar o terreno e seus esforços combinados. Quanto ao chefe e à anciã Lovia, eles poderiam trabalhar juntos para lidar com o restante o mais rápido possível. Esta foi uma solução clássica que a Cidade de Prata usou em situações que encontrou. Mesmo que haja apenas um cavaleiro prateado, será muito difícil. Além disso, não há garantia de que o cavaleiro prateado que você atrai não revele diretamente sua forma de criatura mítica. O caçador de demônios Colin rejeitou firmemente sua sugestão. Ignorando o fato de que o cavaleiro prateado tinha poderosos poderes Beyonder, desde que revelasse sua forma de criatura mítica,
A maioria dos membros da equipe de expedição da Cidade de Prata não seria capaz de olhar diretamente para ele e seria afetado. Não havia como eles o emboscarem. Sem esperar que o resto dos membros da equipe falasse, Colin Iliad olhou para trás e disse: "Vamos seguir outro caminho." Derek encontrou algumas informações nos quadros na Cidade da Tarde. Registrou um túnel atrás da corte do Rei Gigante. A anciã pastora Lovia lançou seu olhar para Derek Berg. Ela era indiferente, calma e sem emoções. Derek subconscientemente elevou o crucifixo do Sem Sombra mais alto, restringindo seus arrepios indescritíveis. Tudo bem, Lovia concordou com a sugestão de Colin Iliad. Assim, a equipe da expedição recuou da enorme escadaria de pedra e seguiu para a esquerda. Em pouco tempo, viram uma trilha acidentada. À direita havia um penhasco imponente e à esquerda um abismo sem fundo manchado pelo brilho do pôr do sol. Claro, era apenas uma trilha para gigantes. Para os membros da equipe de expedição da Cidade de Prata, ainda era relativamente espaçoso. À medida que avançavam, a percepção espiritual de Derek e companhia foi acionada quando subconscientemente olharam para o lado. Na beira do penhasco, palmeiras inchadas azul acinzentadas se estendiam das nuvens laranja e agarravam-se ao chão. Elas estavam densamente compactadas e difíceis de contar. Se todos fossem gigantes, mesmo que fossem gigantes da sequência 7 ou 6, eram capazes de destruir a equipe de expedição da Cidade de Prata aqui, contando com números absolutos. Assim como Colin Iliad estava prestes a brandir sua espada, Derek de repente teve uma sensação estranha e sutil. Ele rapidamente ergueu o crucifixo do Sem Sombra e pressionou um de seus dedos em um espinho específico, fazendo com que sangue vermelho brilhante vazasse. A cruz pura emitiu um brilho crepuscular brilhante como se tivesse retornado ao estado de meio-dia. A luz avançou em direção à beira do penhasco, envolvendo os gigantes azul acinzentados que tentavam subir. Os gigantes congelaram ao mesmo tempo que seus corpos começaram a desaparecer, derretendo rapidamente. Eles não eram gigantes reais, mas sim fantasmas e sombras deixadas para trás após as trágicas mortes desses gigantes. Portanto, o crucifixo do Sem Sombra o sentiu. Era um artefato selado do domínio do Sol de nível santo, o inimigo de espectros, sombras e espíritos malignos. Depois de matar facilmente esses monstros, a equipe de expedição da Cidade de Prata continuou cautelosamente avançando. Depois de um tempo, eles finalmente contornaram a parede da montanha e o penhasco e viram uma floresta escura. Na floresta, as árvores tinham dezenas de metros de altura e eram extremamente grossas. No entanto, suas cascas estavam descascando e os troncos apodrecendo. As folhas estavam murchas, dando a sensação de que estavam apodrecendo. As folhas deveriam estar emaranhadas, mas formaram uma barricada no ar, bloqueando a luz do crepúsculo, escurecendo seu interior. Mas naquele momento, devido ao grande número de árvores desabadas e caídas, o brilho laranja avermelhado já havia se espalhado pela maior parte das áreas da floresta que eram visíveis a olho nu. Derek olhou para frente e calculou silenciosamente quanto tempo mais ele poderia usar o crucifixo do Sem Sombra. Ele disse ao chefe e seus companheiros de equipe: "Esta é a floresta minguante, onde os ancestrais dos gigantes estão enterrados." Em outras palavras, os pais do Rei Gigante. Colin Iliad olhou para a floresta e disse: "Ela já foi destruída. Mesmo que ainda haja vestígios de perigo, não será muito poderoso. Podemos tentar explorá-la." "Sim, Excelência," Derek respondeu sem hesitação, "minha cruz pode lidar com o meio ambiente aqui. Eu vou na frente."
Ele lembrou que o Senhor Mundo o havia lembrado de que poderia haver algum tipo de corrupção à espreita na floresta e que o crucifixo do Sem Sombra poderia lhe fornecer um aviso eficaz. O grisalho Colin assentiu gentilmente e disse: tenha cuidado com o que está ao seu redor. Derek respirou silenciosamente e deu um grande passo à frente e caminhou em direção à floresta minguante. Ao mesmo tempo, aproveitou a conveniência de caminhar à frente para recitar suavemente o nome honroso do Senhor Louco. Então, Klein, cujo olhar estava bloqueado pelo crepúsculo e desconectado há algum tempo, pôde finalmente ver a situação real. No entanto, não conseguiu expandir significativamente seu alcance de visão. Nota: 1. Caminho do gigante igual a caminho do guerreiro. Ponto.